Vamos à nossa liturgia. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Até aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é a verdade. E obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor venha abrindo nosso entendimento, que o Senhor venha nos ensinando a tua palavra, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, conforme o Senhor inspirou os escritores bíblicos a estarem escrevendo a tua palavra. Que nós possamos ser edificados nessa noite pelo teu poder. Senhor, capacita a tua igreja na verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, finalmente chegamos ao final da epístola de João. E no versículo 20, gente, só esse versículo aqui já é de uma riqueza. Ele vem falando o seguinte: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Gente, entenda, havia uma crise no primeiro século, entendeu? Havia ensinamentos, principalmente naquele mundo grego, que queriam ensinar para as pessoas que Jesus, o Deus vivo, não tinha vindo em carne, entendeu? Não tinha vindo como homem. Qual que é o problema desse ensino? Ele derruba toda a Bíblia. Se você lembrar, no capítulo 3 do Gênesis, quando Deus decretou aquela maldição de multiplicar as dores de parto sobre Eva, ele também proferiu uma profecia e, de certa forma, uma bênção, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, o que acontece? Lá em Romanos é explicado assim: através de um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Através de um homem tinha que sair. Se Jesus não tivesse sido 100% homem e 100% Deus, o pecado não seria expiado. Nós não teríamos a nossa salvação. Então o que acontece? Não eram apenas as populações daquela região. Muitos haviam passado pela igreja, tinham experimentado a comunhão do corpo e saíram da igreja simplesmente colocando essas mentiras. Então, o que é importante você entender aqui? Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Isso era necessário para se pagar o preço do pecado. A partir dali, estava tudo pago. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Por quê? Porque um homem viveu sem pecado e morreu de maneira inocente na cruz. Não existe nenhum homem que não peque. Apenas Adão antes da queda, mas quando foi provado, pecou. E Jesus Cristo, que quando foi tentado, não pecou. Tanto na tentação no deserto, como na sua vida, como na sua crucificação, os fariseus falavam: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Maior tentação que essa. Jesus falando, se ele quisesse, ele chamaria uma miríade de anjos. Imagina a tentação de você estar sofrendo. Gente, Jesus sentiu dor. A crucificação era uma pena cruel. Imagina você tendo o poder de desfazer aquilo num piscar de olhos, sendo tentado pelas pessoas, mas porque você tinha o foco da salvação, você cumpre aquilo por qual foi mandado. Uma enorme tentação. Então, sempre que vocês conversar com as pessoas, gente, duas coisas você não pode mexer. Uma, Jesus Cristo é Deus. A segunda, ele veio como homem. Isso é base da fé. Pode parecer simples,
Mas mais ou menos uns 70% da igreja brasileira não tem noção desse conceito. Não conhece nem o termo, que chama união hipostática, aqui que é as duas naturezas de Jesus. Para vocês terem uma ideia, foram necessários, se eu não me engano, no terceiro século, que foi definida a doutrina da união hipostática. De maneira definitiva, num dos concílios da igreja primitiva. Entendeu? Então, assim, é muito importante você ter consciência dessa verdade. E aí João continua. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, vírgula, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Olha que interessante. Quem deu entendimento para você conhecer Jesus? Deus. Espírito Santo. Como que a gente raciocinava? Eu tive entendimento para conhecer Jesus. Veio de mim. Só que no espectro total da Bíblia, a Bíblia fala que em estado natural, eu estou em depravação total. Foi necessário Deus trazer vida sobre mim, para que eu pudesse, através do poder dele, ter o entendimento. Esse versículo aqui, a turma tenta inverter ele. O pessoal vem falando, mas o entendimento é seu e não sei o que, não sei o que. Daí se pergunta, mas aonde que está isso aqui no texto? A frase é simples. E nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. Ponto e vírgula. Acabou. O que quer dizer? E nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. Vou interpretar teologicamente. Quer dizer, e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. Acabou. Veio de Deus. É milagre. Entendeu? Estávamos nós mortos em pecados e transgressões, mas Deus muito nos amou, nos vivificou, nos deu entendimento. Amém? Seguindo. Diz assim, e no que é verdadeiro estamos. Isso é, em seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, lembra aquilo lá que eu sempre comento com vocês? Não existe desviado na igreja. Por quê? Porque o crente, ele está em Cristo. Ele pode ter momentos de crise, ele pode ter momentos de luta, ele pode ter momentos de afastamento. Mas a situação do nascido de novo, porque o Espírito Santo mora nele, é estar em Cristo. Embora nós sejamos infiéis, ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Por que que eu estou em Cristo? Por exemplo, ontem eu estava conversando com um rapaz, ele tocava na igreja. Aí eu sei que ele está fora da igreja, ele e o pai dele, só a mãe está se mantendo. Quando eu cheguei na loja, tinha uma Bíblia no balcão. Aí eu não perdi a chance, eu cheguei a ver a Bíblia, entendi de Deus que era para conversar com ele. Aí cheguei e falei, você lê a Bíblia? Ele falou, lê. Eu falei, mas você voltou para a igreja? Ele falou, não voltei. Eu falei, cara, você sabe que você tem que voltar, né? Ele falou, eu sei. Eu falei, você já percebeu? Por exemplo, talvez Deus jogasse um raio na sua cabeça. Aí ele deu risada. Eu falei, mas Deus não fez isso, correto? Ele falou, correto. Eu falei, mas você já percebeu quanta coisinha errada dá na sua vida? Quantas coisas não funcionam 100%? Quantas coisas esquisitas que às vezes acontecem? Ele falou, já percebi. Eu falei, você não está percebendo que Deus está te chamando de volta? Que você vai ter que fazer uma escolha? Que você vai ter que tomar uma decisão e vai ter que arrumar uma igreja? Você vai ter, essa situação não pode continuar. Por enquanto, o Senhor está tratando com você pela graça. Veja, na sua casa ninguém está doente, os seus negócios estão funcionando, está todo mundo em ordem, você vive bem com a sua mulher, vocês têm harmonia em casa. Mas até quando vai prolongar isso? Porque a Bíblia orienta que a gente não pode deixar de congregar. Mas assim, super leve, falei com ele. Entendeu? Aí até ofereceu, eu falei, se você quiser, funciona uma igreja, é próximo aqui, assim, assim, assim. Só que é uma igreja numa casa, é super simples. Entendeu? A gente canta 2 hinos, pregamos 1 hora da palavra, oramos, acabou. Mas se você sentir, de repente pode ser um recomeço, a gente dá um apoio, tal. Entende? Mas você percebe nele, veja, quem está lendo a Bíblia é porque crê que a Bíblia é verdadeira. Então, no caso, ele está desviado da igreja, não de Deus.
Entendeu? Mas ele vai precisar se posicionar e voltar. Agora, eu já conheço outras pessoas que não querem nem saber. Por exemplo, do nosso meio aqui, 90% que se saíram estão fora da fé. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque isso fecha o que nós aprendemos em João, saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não teriam saído. Entendeu? Não existe problema da pessoa, de repente, sentir uma direção clara de Deus, de mudar de ministério. O problema é a pessoa abandonar a fé e apostatar. Lembra que nós estudamos o pecado para a morte? Essa apostasia pode chegar num ponto tal que Deus retira a sua graça e entrega ela. Se Deus retirar a graça, esquece a salvação. Aí não é a pessoa que virou as costas para Deus. É Deus que virou as costas para a pessoa. Esse é o grande problema de sair da igreja. Nós vimos juntos há, acho que 10 dias atrás, quando falamos do pecado para a morte, que Deus ele não trata esse pecado para a morte de igual para igual. Eu conheço pessoas que eu vou fazer, daqui a pouco vou para 20 anos de fé, que saíram da igreja e estão tão longe do Senhor que você nem imagina. Entendeu? Quando eu estava pregando aquela palavra que eu estava preparando, eu lembrei dessas pessoas, e não são poucos, é mais de 10 pessoas que estão absurdamente longe do Senhor. Enquanto eu pregava aquela palavra, eu lembrei deles e me perguntei, será que cometeram o pecado para a morte? Entendeu? Teve gente que saiu do nosso meio, gente próxima minha, que inclusive nega Jesus, nega a divindade de Deus. A minha oração é, Senhor, tem misericórdia. Não retire sua graça da pessoa. Entendeu? Já pensou um ente querido seu blasfemar contra Deus num ponto em que Deus entrega a ele? Não tem como ser salvo. Mesmo que a pessoa queira, ela vai continuar cega, porque não tem a graça de Deus operando. Então, assim, esse negócio de estar em Cristo e não estar em Cristo é muito sério. Varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, mostrei o exemplo de Maria, quando duvidou do anjo, não aconteceu nada. Zacarias, pai de João Batista, quando duvidou do anjo, mesma situação, 9 meses mudo. Então, por exemplo, às vezes você pode estar aqui, estar firme na igreja, por exemplo, vou usar o meu exemplo. 19 anos de crente, entendeu? Aí de uma hora para outra dá um trelelê. Abandono o ministério, abandono tudo, resolvo sair da igreja. Já pensou se Deus retira a graça? E se eu fui um enganado esse tempo todo? E não tem mais jeito para mim? Aí você vê um monte de gente fazendo um monte de coisa errada. Eu conheço gente que passou anos fora, falando até mal da igreja. E num determinado momento Deus vai e salva o cara. Gente, eu conheço um camarada, que era um dos caras que mais perseguia a igreja. Entendeu? Esse camarada, para vocês terem uma ideia, ele até contribuiu para a morte de crentes. Entendeu? Se ele tinha uma oportunidade de levar crentes presos, ele levava. Num determinado momento, esse camarada está numa viagem. E ele vê Jesus Cristo. E ele é chamado para apóstolo. E escreve metade do Novo Testamento. O nome dele é Paulo. Entendeu? Percebe como Deus ele age de maneiras diferentes? Deus ele tem o tempo dele. E se Deus não tivesse escolhido Paulo? Que ele fala, desde o ventre o escolhi. O que eu quero ensinar para vocês? Gente, não brinca com essa história de congregar. Não brinca. Não quero pôr medo, mas eu quero botar responsabilidade. Entendeu? Lá na Bíblia está escrito o seguinte, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Entendeu? Em Hebreus fala o seguinte, Hebreus, acho que é terrível coisa, Hebreus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. No mesmo texto fala o seguinte, Deus julgará o seu povo. Então são afirmações que no mínimo você precisa ficar ressabiado.
No mínimo, você precisa ter temor. A palavra nos ensina, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Encerrando o versículo 20, a afirmação de João. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que interessante, gente. Outro ponto. Ou diziam que Jesus não tinha vindo como homem, ou diziam que Jesus não era Deus. Aí o que João fala? Estamos naquele que é verdadeiro. Entendeu? Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Aprenda, gente. Não existe hierarquia na Trindade. Entendeu? Os três são um, iguais em essência, tudo igual. Entendeu? Um único Deus. A única coisa que muda é que quando você lê a Bíblia, existem papéis diferentes. Por exemplo, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Jesus engrandece ao Pai. Entendeu? O Espírito Santo salva. Quem fez a obra? Jesus. Quem mandou Jesus? O Pai. Mas não existe hierarquia. Entende? Os três são iguais, mas em seus papéis existem funções diferentes. Por isso que a gente tem a impressão, quando lê a Bíblia, que Deus Pai Todo-Poderoso está no controle de tudo. Entendeu? Mas não é que ele é superior a Jesus, superior ao Espírito Santo. Os três são um, porém com papéis diferentes. Amém? Vamos seguir. Versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Gente, o que acontece? Pode pegar para mim? Essa carta foi endereçada, primeiramente, à igreja de Éfeso. Só para vocês lembrarem o ambiente espiritual de Éfeso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, tem dois eventos interessantes em Éfeso. Primeiro deles, houve um motim de um ourives chamado Demétrio. Qual foi o motim? Na cidade de Éfeso havia o templo da deusa Diana. A deusa Diana era adorada em todo o Mediterrâneo, pegava toda a Europa, a Turquia, o Oriente Médio e o norte da África. Tudo ali peregrinava para adorar a deusa Diana. Quando a pessoa visitava a cidade, eles vendiam umas tiarinhas de ouro e de prata, de ouro e de prata, que a pessoa levava como souvenir da cidade. Como Paulo estava ensinando que Diana não passava de um ídolo, e que o ídolo não era nada, e que por trás do ídolo havia um demônio, o negócio deles começou a perder clientes. Até que Demétrio, juntamente com outros ourives, fez um motim muito sério. Para vocês terem uma ideia, Éfeso, ela era considerada a capital da província da Ásia. Éfeso era a porta dos mártires. Todos os mártires da Ásia Menor passavam por Éfeso. Entendeu? Éfeso tinha status e ela podia ter coisas igual a Roma. Por exemplo, Jerusalém não podia. Antioquia não podia. Damasco não podia. Éfeso podia. Então ela era uma cidade que se orgulhava da sua posição. Era uma cidade com quase 1 milhão de pessoas naquela época. Boa parte deles idólatra. As mulheres daquela cidade, pelo menos uma vez por ano, elas praticavam prostituição cultural no templo de Diana. Entendeu? Se deitavam com outros homens. Rapavam a cabeça, mostrando que cumpriu o seu voto, entendeu? E voltavam para a vida em sociedade. E o povo se orgulhava disso, entendeu? Um outro detalhe que aconteceu em Éfeso. Numa noite houve uma grande fogueira. E os que praticavam artes mágicas vieram queimando seus livros. O valor desses livros deu mais de 50 mil denários. Para vocês terem uma ideia, em dinheiro de hoje, se a gente for colocar o dia de trabalho a R$100 de um diarista, entendeu? Isso daria 5 milhões de reais em livros, queimados em uma noite.
Então Éfeso era a capital da feitiçaria e a capital da idolatria. Agora, quando João está falando aqui, guardai-vos dos ídolos, o conceito que João quer trazer aqui, por causa do versículo 20, é um conceito muito maior. Entendeu? No versículo 20, ele fala o seguinte, do verdadeiro, Jesus Cristo. E pode ver, o verdadeiro está em letra maiúscula, ao ver. É o próprio Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que acontece? Esse conceito de filhinhos, guardai-vos dos ídolos, não era apenas da idolatria. Era de todas as mentiras das religiões pagãs. Por exemplo, os gnósticos não tinham ídolo. Porque, inclusive, eles tinham passado pela igreja cristã. Os gnósticos eram uma seita que existe até hoje, entendeu? O gnosticismo, que defendia que Jesus não veio em carne. Não veio como ser humano. Derrubou toda a Bíblia. Entendeu? Então, quando você pensa nessa passagem, filhinhos guardai-vos dos ídolos, liga isso a toda mentira religiosa. O crente tem que se guardar das mentiras religiosas, fora da igreja e dentro da igreja. Nas outras duas epístolas de João, que nós vamos estudar semana que vem, a gente vai ver gente dentro da igreja com problemas. Nas epístolas de Paulo, a gente viu pessoas que correram atrás de ensinos totalmente falsos. Entendeu? Então, existe uma responsabilidade do crente, não só apenas de guardar de ídolos. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da idolatria, mas de guardar de tudo aquilo que é mentira. Te explicar uma coisa. Não sei se você sabe, quando uma nota falsa é apreendida pela polícia, essa nota falsa tem que passar por uma prova. A prova é feita com a nota verdadeira. E em cima das diferenças com a nota verdadeira, aquilo serve como prova para incriminar quem estava com o dinheiro falso. O que eu estou querendo dizer? Só existe um jeito de eu conhecer o falso. Conhecendo o que é verdadeiro. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, é muito fácil você ir atrás do que é falso. Entendeu? Na verdade, é que a palavra falso, ela soa um tanto pesada. Mas se você colocasse a palavra engano religioso, ela encaixaria muito bem. Entendeu? Por quê? Porque hoje em dia tem muito engano religioso no meio evangélico. Vou te dar um engano clássico. Pessoas que acreditam que para ir para o céu precisa usar uma saia. É um engano terrível. Coitados dos escoceses. Não vão nunca para o céu. Entendeu? Gente, tem pessoa que acredita que se acontecer um arrebatamento, a pessoa estiver dormindo numa noite de verão com pouca roupa, não sobe. Entendeu? Já vi gente falando que casal, marido e mulher, se quando estivesse no seu leito matrimonial, entendeu? Coabitando, acontecesse o arrebatamento, não seria arrebatado. Porque sexo é pecado. Isso é engano religioso. Gente, isso é engano religioso velho. Entendeu? Quanta coisa a gente vê, se não guardar o sábado, não vai para o céu. O dízimo, nosso dízimo, as ligações que eles fazem, entende? Nós podemos dar dízimo, sim, mas seguindo os princípios do Novo Testamento, é uma oferta que eu escolhi como padrão, um padrão que até hoje não fez ninguém pobre e não trouxe exagero para a igreja, 10%. Mas eu faço isso não porque eu faço negócios com Deus, eu faço isso porque eu quero honrar a Deus. Através das contribuições. Tem lugar que ensina que quem não dá dízimo está roubando a Deus. Os roubadores não entrarão na cidade. Entende? Quer ver outro engano religioso? Esse nós já fizemos parte. Alguns aqui. A gente acreditava que depois de salvo,
a gente tinha que confessar pecados que nós tínhamos cometido antes da cruz. Os encontros com Deus, os ministérios de libertação. Isso é um engano religioso terrível, porque ele reduz a cruz. E ele retira uma verdade da palavra. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Gente, eu gastei 14 anos da minha vida em estudo profundo sobre essa teologia. Entendeu? Aí as desculpas eram enormes. Não, isso é para a pessoa lembrar, é para a pessoa saber. Aí vinha falando, não, como o pecado foi cometido um a um, tem que ser confessado um a um. Não, isso é para quebrar a maldição. Aí eu caí em outra parada. Não, mas que Jesus se fez maldição no nosso lugar. Vocês imaginam o trauma que foi para mim? Para mim começou com a maldição hereditária. Quando veio uma palavra do Daniel Mastral falando, eu não concordo com tudo que o Daniel Mastral fala, mas ele é um rapaz que está no caminho parecido com o nosso. E ele foi o primeiro que chamou a atenção. Gente, não tem maldição hereditária na Bíblia. Explicou certinho. Entendeu? No nosso primeiro ano de igreja aqui, nós fizemos quebra de maldição hereditária. Glória a Deus que Jesus nos libertou. Mas eu tive que mostrar para a igreja na Bíblia que não existia aquilo. Engano. Entendeu? Vários encontros que acontecem hoje nas igrejas. Engano religioso. Entende? Então assim, gente, cuidado. Salvação é coisa preciosa. Ensino bíblico é precioso. É melhor você não saber do que saber errado. Entendeu? Sempre tem aquela prática. Quando alguém vier te falar alguma coisa, vocês têm o Espírito Santo. Pega a passagem na mão e leia. Mas leia 5 versículos para trás e 5 versículos para frente. Com certeza o Espírito Santo vai te mostrar se tem alguma coisa errada. Entendeu? Quer ver um engano religioso terrível? Livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Nós temos escolha. Entende? Outro dia eu conversando com uma pessoa bem querida, tem orado com ela. Não, nós não temos livre-arbítrio. Eu falo, então me faz uma coisa. Se você tem livre-arbítrio, para de pecar. Você já conseguiu parar de pecar depois que você foi salvo? Não, porque você não tem livre-arbítrio. Se você tivesse livre-arbítrio, você ia ter poder de agir contrário à sua natureza. Porque a sua velha natureza é pecaminosa. Só que você não consegue parar de pecar. Até o seu último dia aqui na Terra, você vai ter deslize. Entendeu? Então são questões que mexem com tudo. Agora, se eu não busco conhecer a verdade, se eu não busco ouvir bons pastores, se eu não escolho o meu local onde eu vou congregar, se eu não procuro saber como é que é o meu pastor, qual é a linha teológica dele, o que ele pensa, o que aquela igreja pensa. Gente, a gente chega nos lugares, coloco eu, caía de paraquedas em tudo quanto é lugar. Não sabia o que pensava, não conhecia a confissão de fé, não sabia o que a igreja pensava. Entendeu? E o que acontece? Depois a gente ia descobrindo um monte de coisa que não estava certo. Só que aí você já está dentro, já está trabalhando, já está fazendo as coisas, aí começa um monte de coisinha aqui, coisinha ali, e você se machuca, não sabe por quê. Então nós vivemos um tempo de engano. A única maneira de conhecer o engano é conhecendo a verdade. Qualquer dúvida, você tem pastor. Qualquer dúvida, nós temos bons comentaristas bíblicos. Entendeu? Eu converso com as pessoas, não tem problema de discordar teologicamente. Só faça um favor. Faça uma coisa decente. Venha ler o versículo junto. Vamos estudar junto o que você está falando. Vamos ver isso à luz de 2000 anos de igreja. Entendeu? Já que você tem tanta certeza que aquilo está errado, me mostra na Escritura que está errado, porque eu quero aprender. Ninguém é dono da verdade. Mas não faça isso com esses mestres malucos que viram isso. Viram a palavra do avesso de 50 anos para cá. Eu quero saber o que Lutero achou, o que Calvino achou, o que Agostinho achou.
Entendeu? Quero saber o que John Wesley achou. Entende? Quero saber o que a Confissão de Fé de Westminster achou, o que os batistas históricos acharam. Não venha com papo que você vê hoje em dia de teologia da prosperidade, que não tem o que conversar. Entendeu? Então, assim, dessa maneira a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente permanece naquilo que é verdadeiro. Entendeu, irmãos? Se o Espírito Santo colocar uma pulga atrás da sua orelha, vem falar comigo. Provavelmente aquela incomodação é porque o Senhor quer te ensinar algo naquela área. E aquela incomodação está vindo para despertar você, para buscar orientação naquele ensino. Às vezes você tem uma visão distorcida daquilo. Precisa ser corrigido. Entendeu? Para isso que você tem igreja. A igreja tem a responsabilidade de te servir, te orientar. A igreja não pode viver a sua vida. Mas ela orienta aquilo que é certo. Amém? Vamos lá. Vamos correr agora um pouquinho essa questão dos ídolos. Vamos abrir? Ah, dá tempo. Até 11h30 da noite tá bom. Livro do Êxodo, capítulo 32. Isso. Eu vou fazer na ordem da Bíblia, tá? Nós vamos fazer uma pequena viagem pela Bíblia. Êxodo 32, versículo 20. Diz assim: e tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. Gente, primeira citação de idolatria do povo de Israel, para valer mesmo, foi esse bezerro de ouro. Entendeu? O que Moisés fez? Queimou, destruiu. Entendeu? Interessante, foi Arão. Quer ver que barato? Versículo 21. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito esse povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. 23. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, e esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranco. E deram-mo e lancei-o no fogo. E saiu esse bezerro. Olha o que ele falou. Ó, a turma deu ouro, ele só jogou. Saiu sozinho o bezerro. Olha o papo de Arão. Lógico que não foi verdade. Não sai o bezerro pronto no fogo. Mas a hora que viu que tem encrenca, o Arão falou: ó, a culpa não foi minha, o povo que é ruim. Vocês conhecem essa história? Adão falando, quando foi cobrado, culpou dois. Foi a mulher que tu me deste. Adão já sai culpando dois do pecado. É o mesmo caso aqui. Entende? Quer ver outro texto interessante falando dos ídolos? Deuteronômio, capítulo 7. Não. Vamos na ordem. Levítico 17. Próximo livro. É que eu aqui na minha Bíblia fui anotando passagens, entendeu? É Levítico 17. Então acabou ficando fora da ordem. Que eu ia encontrando, eu trazia para esse versículo, para montar minha referência, entendeu? Levítico 17, versículo 7. Olha que interessante. E nunca mais oferecerão os teus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-ás por estatuto perpétuo nas suas gerações. Gente, o que acontece? Quando você adora um ídolo, a Bíblia ensina que você está adorando um demônio. O ídolo em si não é nada, Paulo fala em Coríntios. Entendeu? Mas a prática que o ídolo envolve, ela é uma prática demoníaca. Ela rouba uma glória que é de Deus
e entrega para uma criatura, um anjo caído, que toma o lugar. Entendeu? Então, idolatria está ligada a demônios. Lógico, quando você for evangelizar um católico, para vocês terem uma ideia, a corrupção na Igreja Católica chegou num ponto tal, se você chegar para um padre e falar, padre, os católicos são idólatras, sabe o que o padre vai falar para você? Vai falar, filho, não fale essa mentira. Porque segundo o Concílio Vaticano II, a gente não adora ídolos. O que a gente faz é trazer louvor para os heróis da fé. Só que veja que interessante, Maria tem status de Deus. A pessoa para ser salva tem que passar pela dispensadora da graça, Maria. É uma blasfêmia criar uma deusa, rainha dos céus. Percebe como é sutil? Se você não souber discutir, você se quebra. Entendeu? Nem os católicos sabem disso. Para eles poderem driblar a idolatria, eles criaram um conceito de veneração. E aí tem a hiperveneração, que é a Maria. Veneração é aos santos. E a hiperveneração é a Maria. Para driblar, aí eu pergunto, quando alguém está prostrado diante de uma imagem, orando para aquela minha imagem para ser salvo, o que ela está praticando? Idolatria. Não adiantou nada. O que tem envolvido nessa prática? Demônios. Entendem porque não se lê Bíblia completa na Igreja Católica? Entende porque em boa parte das igrejas evangélicas não se lê Bíblia? Porque se eu não leio Bíblia, eu engano o povo. Se eu engano o povo, eu levo ele para onde eu quero. Entendeu? Aquela história que a gente fala, pregou um versículo aqui, um versículo lá, um versículo lá. Fala, nossa, o cara falou um monte. Entendeu? Mas é tão corrompido quanto os católicos. Entende? Então, cuidado. Vamos para mais uma passagem. Deuteronômio capítulo 7, essa aqui é importante. Eu preciso trazer um aspecto importante disso aqui. Deuteronômio 7. Irmão, só relembrando. Quem lembra o que quer dizer Deuteronômio? Deuteronômio é a segunda lei, foi a segunda leitura da lei para aquela geração que não morreu no deserto. Por isso que Deuteronômio repete um monte de coisas que tem nos livros anteriores. Lembra que Deus falou, vocês não vão entrar na terra, vai morrer todo mundo, abaixo acima de 20 anos, menos Josué e Caleb. Aí teve que se repetir toda a lei. Entendeu? Então Deuteronômio mais ou menos poderia ser traduzido segunda lei, quando se repetiu tudo. Entendeu? Vamos lá, Deuteronômio 7, versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não te sejas anátema, assim como ela, de toda detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema lembrando, anátema é maldito. Agora, entendam, gente, aqui eu tive que fazer uma correção de teologia. Nós acreditávamos, por causa de ensinos passados, que o simples fato de ter um ídolo trazia maldição para casa. Entendeu? E nós sustentávamos essa teologia por causa dessa passagem. Não porás, pois, coisa maldita na tua casa, para que não te sejas por laço. Mas veja que interessante. O contexto aqui, versículo 25. A prata e o ouro, parte do miolo do versículo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces nele. O que acontece? O contexto aqui era do povo de Israel ser um ídolo
e voltar para a adoração aos ídolos. Entendeu? Eu não tenho base bíblica para dizer que a posse de um ídolo traz maldição. Automaticamente. Agora, é legal você ter um altar do preto velho enfeitando sua sala? Já pensou que barato? Um pentagrama com toda a magia do satanismo num quadro na sua sala. É legal para um crente ter isso? O que acontece? Até eu estava vendo, alguns Nicodemos chama de neopuritanos. Os puritanos chegavam num lugar, limpavam tudo. Nós somos essa vertente. Em nossas casas a gente não tem ídolo, a gente não tem objeto de artesanato ligado a ídolo, a gente não tem nada disso. Percebeu, a gente joga fora. Por quê? Primeiramente, o testemunho do crente. Entendeu? Já pensou você entrar na casa de um crente e ter um quadro onde tem um centro de candomblé fazendo uma gira? Você acharia legal? O que você acha que Deus pensa de um crente que teria um quadro desse? Será que agrada a Deus? Os irmãos concordam que o ídolo é nojento para Deus? E que a prática de idolatria é prostituição para Deus? E Deus fica irado com isso? Como que você vai associar um crente cheio do Espírito Santo e um Buda na mesinha da casa? É estranho, não é? Já pensou que bonitinho a estatuinha do Exu Tranca-Rua atrás da porta? É apropriado para um crente? Então, o que eu quero que vocês ensinem? Que vocês aprendam. Veja, às vezes nós temos objetos na nossa casa que a gente nem sabe que é um ídolo. E aquilo não traz doença, não traz nada, não acontece nada. Assim que você descobre que é um ídolo, o que você faz? Joga fora. Entendeu? Por exemplo, nossos brinquedos das nossas crianças. Quando a gente percebe que aquele brinquedo é um ídolo, o que a gente faz? Conversa com a criança e joga fora. Por quê? Porque a gente não quer desenvolver um relacionamento entre a criança e aquele ídolo. Já começa a enlaçar a criança. Olha que interessante. Ela não está praticando a idolatria, mas vocês conhecem criança. Criança tem um amigo imaginário. Imagina seu filho com um amigo imaginário, o preto velho, o super preto velho. Super-herói, você ia gostar? Exusão, caveira. Entendeu? Beelzebu. Quem é esse filhinho? Esse aqui é Beelzebu, meu herói preferido. Aí seu filho brincando, super Beelzebu. Você ia gostar? Percebe como enlaça a pessoa? Por exemplo, você vai assistir um filme ou uma série. Naquele filme tem um demônio. Até às vezes muitos heróis são ídolos. Quando você vai ver, você está torcendo pelo ídolo. Fácil assim. Não começou a estabelecer um relacionamento de honra? Entendeu? Então, o que acontece, gente? Você não pode afirmar pela Bíblia que o objeto maldito, ele vai trazer maldição para casa. Mas, se você sabe que aquilo é um ídolo, você está cheio de passagens da Escritura que manda destruir os ídolos. O que você tem que fazer como crente? Obedecer. Entendeu? Porque qual é o problema? Se eu considerar que o ídolo é um objeto maldito, vai trazer maldição, eu vou ter que considerar que uma Bíblia é um objeto bendito, vai trazer salvação automática dentro de uma casa. E isso não é verdade. Está cheio de casa com uma Bíblia aberta no Salmo 91 e ninguém é salvo naquela casa, nem nunca vai ser. Entenderam como funciona? Então a gente continua atento, a gente não tem contato com objetos pagãos, nós limpamos nossos lares de objetos pagãos, mas era importante eu fazer essa correção. Porque senão eu vou estar ensinando algo que a Bíblia não ensina com essa firmeza. Entendeu? A Bíblia ensina ao contrário, que você percebeu que é ídolo, destrói. Percebeu que é objeto de feitiçaria, destrói. Mas se fosse assim,
Se fosse assim, quando você usa uma estampa, está cheio de estampa que representa ídolo e você não sabe. E nada de ruim acontece para você. Entendeu? O que acontece? No versículo 26 fala que a pessoa, ao colocar dentro da casa, ela se torna anátema. Mas quando você lê a continuação, do assim como ela, tem um ponto e vírgula. Falando de uma prática, ó, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é, entendeu? Então o que acontece? Você tem que ter uma reação de repúdio, uma reação de abominar e cumprir o que 25 faz. Como começa o 25? As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Tem que destruir. Entendeu? Os dois versículos estão ligados. Entende? Aí o que acontece? Porque senão, Nádia, só o fato de colocar traria maldição. Mas quantos de nós já não tivemos coisas que a gente nem sabia que era ídolo? E aquilo não trouxe maldição para nossa casa. Mas a hora que eu descobri, botei fora. Entendeu? Depois até posso te passar mais passagem. Eu precisava passar isso. Vamos avançar. Deuteronômio. Gente, só por favor, hein? Essas coisas são nojentas para Deus. Nossa teologia não mudou nada. Entendeu? A gente continua não tendo. Nós somos neopuritano. A gente não tem, nossas casas são limpas, nossas roupas são limpas. Aquilo que a gente procura assistir na TV é limpo. Entendeu? Agora, você quer ver um exemplo? Tá vindo aqui. Questão de tatuagem. Entendeu? Por exemplo, a Bíblia não fala que você pode excluir alguém da igreja por causa de tatuagem. Entendeu? Por quê? Porque no texto lá de Levítico, está falando da prática pagã da tatuagem. Alguém hoje em dia pode alegar, falar, olha, só que eu não fiz isso como religião. Nem como prática pagã, para mim é um desenho. Legal. Agora, e a pessoa que tatua um demônio? Ou um ídolo? Ela está pegando um símbolo anátema e está colocando num lugar de honra no seu corpo, de destaque. Isso aí nós entendemos que traz uma consequência seríssima para a pessoa. E eu já vi pessoas, inclusive, mudar o temperamento. Por quê? Porque está dando honra àquele símbolo. Quando eu faço uma tatuagem, eu faço a tatuagem para esconder ou para mostrar? Você conhece alguém que faz tatuagem para mostrar? Para esconder? Não, para mostrar. Então o que acontece? A pessoa, no mínimo, embora eu ache que a tatuagem não é a melhor coisa, ela tem que escolher um desenho limpo. Um desenho decente, para não dar honra a algo maligno. Entendeu? O que vocês acham de um crente tatuar uma parecida no braço? Seria legal? Não. Um crente tatuar um São Jorge nas costas. Seria bacana? Um Exu tranca-rua. Qual a diferença para o falso deus grego chamado Zeus? Qual a diferença para a falsa deusa grega chamada Atena? Nenhuma. É demônio igual. Da mesma maneira que eu não vou botar uma parecida, eu não vou botar um falso deus, que a Bíblia fala que é um demônio. Entendeu? Então, isso é uma coisa que o crente precisa tomar cuidado. Lembrando que a gente orienta que o melhor é não fazer tatuagem, mas se a pessoa resolver fazer, é entre ela e Deus. Uma coisa livre. Mas você vê, uma orientação interessante. Entende? Você usaria uma camisa do Beelzebu? Uma camiseta do Beelzebu? Não. E um desenho do Beelzebu no corpo? Pior ainda. O que acontece? Muita gente fica preocupada se a pessoa se converte em uma tatuagem. Por exemplo, eu tenho 5. Entendeu? De antes de crente. Entendeu? Então, como? Normal. Então o que acontece? Veja, é o mesmo caso.
Entendeu? A pessoa tem uma tatuagem de um ídolo. O que acontece? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas passadas, tudo se fez novo. Entendeu? Agora eu dou uma orientação. Por exemplo, essa tatuagem aqui, a mulher era seminua. Aí uma vez eu fui pregar numa igreja, levantei a mão assim, na hora me incomodou. O que eu fiz? Orei e corrigi a tatuagem, botei uma armadura nela. Porque eu achei que não era apropriado para um pregador do evangelho, ao levantar o braço, ter uma mulher seminua. Achei que era sensual. E por causa do bom testemunho público, eu corrigi. Entendeu? Então o que a gente orienta? A pessoa fez um ídolo, fez um capeta, ela pode corrigir. Mas existem casos que são irremediáveis. Aí é só a graça de Deus mesmo, já está o dano feito. Tatuagem é super radical, né? Entendeu? Se você me perguntar hoje, você faria de novo? Não. Entendeu? Carlinhos fez tatu, né? Então normalmente quem fez passou um tempo se arrepende. Entende? Raramente você pega alguém, mas veja, ainda que escolha algo decente. Algo vai dentro do que não vai atrapalhar a vida da pessoa. Mas vamos avançar. Deuteronômio capítulo 12. Nossa, como esse relógio anda. Vou ter que falar bem menos versículos. Culpa do anátema. Não, é que vocês precisam saber mesmo. Entendeu? Deuteronômio 12. Valeu. Versículo 1 ao 3. Olha que interessante. Quando o profeta... Não, eu li errado. Deuteronômio 12 é que está grifado na minha Bíblia. Do 1 ao 3, diz assim. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado para cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuíreis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa, e derrubarei os seus altares, e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Gente, percebe como Deus trata com o paganismo? Por exemplo, hoje não seria politicamente correto. Entendeu? Porque o programa de Deus para a perpetuação das culturas é o seguinte: queima tudo, destrói tudo, arranca tudo. Radicalmente, com raiz e tudo. Entendeu? Nós entendemos que esse princípio é mantido no Novo Testamento. Entendeu? Existe pelo menos uma meia dúzia de textos que explica claramente, e o texto de 1 Coríntios 10 fala o seguinte, que o contato de crentes com ídolos, em qualquer nível de admiração, de adoração, é da honra a demônios. Nós já vamos ver esse texto juntos. Entendeu? Isso tem até a ver com o princípio do desenho demoníaco para tatuagem. Nós vamos ver no texto de 1 Coríntios 10. A gente percebe que Deus não quer contato do seu povo com ídolo, de jeito nenhum. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, eu já vi pastor vir me atender na porta da casa dele, o pior, era meu pastor. O triste da história é isso, era meu pastor. E estava com um Buda na camiseta. Sabe quem é o culpado? Quem consagrou ele. Entendeu? E aí eu tive que falar, ó, viu, querido, eu expliquei o que era. Mas parece que a pessoa não ligou muito, não. Isso é o mais estranho. Entendeu? Já vi crente, gente, quer ver uma coisa que precisa tomar cuidado? Aqueles elefantes hindu, viu? Aquilo não é elefante. Aquilo é um deus hindu chamado Ganesh, o deus elefantes. Ele é colocado nas casas para trazer sorte. Ele é vendido como amuleto no mundo inteiro. Aquele gatinho que fica fazendo assim com a mão, já viu?
Aquilo é um ídolo, para dar boa sorte. Aí eu pergunto, um crente pode usar um talismã? Não, é anátema. Se eu estou usando um talismã, é anátema, porque é para dar sorte. Eu me envolvi na prática, entendeu? É maldito. Entende? Eu chamo cliente. Quem traz cliente para a loja do crente? Deus. Quem paga o salário do crente? Deus. Entendeu? Uma coisa interessante, eu estava vendo, nós temos um livro aí do Nicodemos, é o ateísmo, como é que é? Você acabou de ler? Ou também leu? Ele fala, ele tem um capítulo, ele fala de apóstolo, ele fala de teologia da prosperidade, um monte de coisa. Aí ele fala do neopuritanismo, e ele fala do Natal, que por ele não tinha árvore de Natal em igreja, não tinha símbolo natalino nenhum, mas que ele não vê problema em fazer um culto de ação de graças pelo nascimento de Jesus, sabendo que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. É a mesma visão que a gente não faz por uma escolha pessoal minha, do pastor. Entendeu? Quando nós tivemos um culto no dia de Natal, foi ano passado, eu expliquei o nascimento de Jesus. Entende? Mas tem igreja que vai lá e faz, canta louvores, canta hinos, normal. Agora, a árvore de Natal dentro da igreja, tá brincando comigo, né? Com esse caminhão de coisas assim, entendeu? E eu tenho um argumento teológico tremendo nessa área. Augusto Nicodemos falou. É que ele é um homem que muita gente ouve, a turma brinca. Quando tem alguma dúvida teológica, o Nicodemos falou. Joga bronca nas costas dele, entendeu? Vamos lá, para mais um texto. Chegamos, 1 Coríntios 10. Já estamos com quase 1 hora de palavra, eu quero explorar esse texto com vocês. Olha lá. Qual que é a dúvida aqui? Na cidade de Corinto, havia carne sacrificada aos ídolos, vendida no açougue. Então, por exemplo, imagina eu pegar um bezerrinho. Aí eu tirava uma perna do bezerrinho e sacrificava no templo, e consagrava toda aquela carne. Aí o pessoal do templo não conseguia consumir aquela carne antes dela apodrecer. O que o sacerdote do templo fazia? Vendia a carne para o açougue. Aí surgiu uma pergunta, entendeu? Se o cristão podia comer aquela carne que foi consagrada a ídolos. Aí Paulo vai responder em cima disso. Então ele começa no 14. 1 Coríntios 10, 14. Ele começa taxativo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Gente, o exemplo que eu acabei de dar. Você descobre que na sua casa tem um ídolo africano que você não sabia há 20 anos. O que você faz? Joga fora, fugir da idolatria. Acabou, entendeu? Versículo 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O que ele está falando aqui? Da ceia do Senhor, da salvação proporcionada pelo sangue de Jesus, da comunhão da igreja. Então ele fala o seguinte, o que nos une não é a salvação em Cristo? E aí ele continua, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Cada vez que a gente vem para a ceia, nós estamos em comunhão no corpo de Cristo. Então Paulo está falando dessa ordenança da ceia, mostrando a ligação que nós temos. Ao comer o pão é o quê? Alimento. Vinho é o quê? Alimento. Então, ao comer o vinho, ao comer o pão, eu estou participando do corpo de Cristo. Aquilo tem um sentido espiritual, aquilo é um memorial, que traz até consequências de doença e de morte para quem fizer indignamente. Entendeu? E aí ele continua, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Eu e você, e toda a congregação dos salvos, são um só corpo. E na igreja local, quando a gente toma ceia junto, nós somos um só pão. Entendeu? Então, o que acontece? Veja, eu estou comendo um alimento simbólico.
memorial do que Jesus fez, dizendo, falando da sua morte e ressurreição e que ele vai voltar. Vai chegando lá. Versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Gente, eles levavam o sacrifício para o templo e o sacerdote levita comia a carne. Entendeu? Porque ela era santificada. Entende? Aí ele continua, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Gente, entenda. O pedaço de pedra não é nada. A comida que foi sacrificada ao ídolo não é nada. O pedaço de pedra é pedra, o pedaço de metal é metal. O pedaço do animal é animal. Mas entenda onde Paulo quer chegar. Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Aqui Paulo adverte o quê? O sacrifício num templo pagão. Começou a mudar a história. Entendeu? Então Paulo fala, eu não quero que vocês sejais participantes desse sacrifício. Porque quando se sacrifica algo ao ídolo, o ídolo não é nada, mas você está sacrificando a um demônio. E essa prática é pecado seríssimo. Entendeu? E aí ele continua, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Veja, crente não pode ter nenhum tipo de comunhão com o paganismo, com idolatria, com práticas erradas. Nenhum tipo. O crente é separado, ele foi santificado por Deus. Foi comprado. E aqui começa a fazer aquela associação que eu falo. Quando um crente descobre que tem um demônio na casa dele. Um símbolo demoníaco. Quando um crente resolve fazer uma tatuagem de um demônio. Ele começa a estabelecer uma relação de honra. E é isso que a Bíblia fala. Porque eu sei que é um demônio. Entendeu? Pode acontecer acidentalmente que o cara faz um peixe bonitinho que ele viu numa loja, não sei o quê. Ele não sabia. Estava na inocência. Aí, depois de 10 anos, ele descobre que aquilo é um deus adorado na Indonésia. O que vai fazer? Ah, vai botar um anzol na boca do peixe, mudar o símbolo, fazer o quê? Mas vocês entenderam o relacionamento de honra? E aí ele continua, 22. Ou irritaremos ao Senhor. Não precisa ser nenhum gênio para entender que ele está falando, que quando o crente tem contato com essas coisas, irrita a Deus. Olha o Novo Testamento mantendo o Antigo. Entendeu? E aí começa. Somos nós mais fortes do que ele? Aí no 23 ele vem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um o que é do outro. Aí ao 25, orientação. Comem de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então assim, nossa, que caderno bonito, vou comprar. Aí eu descubro que esse símbolo aqui, depois de 3 anos, é um demônio. Eu não sabia, eu não vou ter consequência. Agora, se eu perguntar para a vendedora, é a Nádia. Nádia, que desenho é esse? Ah, isso daqui é um deus que a gente adora lá na Argentina. Não compre. Entendeu? É anátema. Se eu souber que é e comprar, é anátema, porque eu estou pegando o dinheiro que Deus me deu e comprando uma coisa nojenta. Entendeu o princípio do anátema? Aí vamos lá. 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, quer dizer, tudo é de Deus. Entendeu? 27. E se algum dos infiéis os convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Você senta na mesa, por exemplo, seu parente lá te convida. Aí ele bota uma toalha, coisa mais linda. Só que você não sabe. Aquela toalha está cheia de demônio. Você vai ficar encapetado porque comeu em cima da toalha? Não. Por quê? Porque o ídolo não é nada.
Entendeu? Agora, se um dia você descobrir que aquilo é ruim, você pode até chegar a conversar com o seu parente e falar, pô, só faz um favor. Ó, aquela toalha que você põe quando eu vou na tua casa, eu não acho legal, não gosto daquilo. Será que dá para trocar? Dá até para conversar. Entendeu? Por exemplo, não vou falar o nome, senão pode expor. O irmão ali já foi em casa que teve que dormir num quarto cheio de ídolo. Sabe o que ele fez? Orou e dormiu. Por quê? Porque o ídolo não é nada. O problema é o que o ídolo representa. Mesma coisa o alimento, mesma coisa tudo que é ligado, por isso que enlaça. Sempre que eu tenho relacionamento com a figura da honra, saber, consumir alimento, eu passo a ficar enlaçado por aquilo, eu passo a irritar a Deus. Entende o problema? E aí ele encerra. Comei tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser isso é sacrificado ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. É o mesmo caso, por exemplo, aquele pastor que veio me atender com o Buda na camiseta, não sabia. Do momento que eu falei para ele que era um demônio, ele estava por conta e risco. Tanto é que, infelizmente, o ministério daquela pessoa foi interrompido de maneira desastrosa. Será que não teve alguma ligação? Por exemplo, eu já vi esposa de pastor, nessas igrejas que dizem que tem pastora. Quando foi vender o kit de joia, tinha pingente da Aparecida. Tem cabimento uma esposa de pastor vender pingente da Aparecida? Nem a prata, nem o ouro. Entendeu? Lembra o caso que eu contei quando eu queimei mais de 300 DVD pornográficos ali na esquina? Podia ter vendido. No mínimo, 20, 10 reais cada um, 15 reais cada um, faz a conta. 300, 400 DVD. Mas eu lembrei desse versículo. Nem a prata, nem o ouro. Queima tudo. Não quero nem ver. Não quero esse dinheiro maldito. Entendeu? Lembra Abrão? Falou para o rei de Sodoma, pega tudo. Só o despojo deles aí que eles vão separar, porque eu não quero que diga que o rei de Sodoma me enriqueceu. Entendeu? Eu lembro de um irmão, nem sei onde está, faz uns 18 anos que eu não vejo esse irmão. Ele era personal training, de alto nível. Aí uma cliente dele começou a se engraçar com ele. Deu uma joia de ouro de presente. Ele na hora percebeu adultério, ele casado. Aí os amigos falando, manda derreter, faz outra coisa. Aí ele chegou e falou, nem a prata nem o ouro. Sabe onde ele jogou? No incinerador do hospital. E sumiu o bagulho. Nem a prata nem o ouro. Eu acho que ele fez bem. Porque aquilo lá simbolizava um adultério. A mulher estava querendo conquistar ele. Com presentes. Coisa séria. Então assim, o que eu aprendo? Gente, crente não tem que ter contato nenhum com o ídolo. Entendeu? Aquilo que nós estudamos em Deuteronômio 27, veja, você não vai entrar debaixo de maldição. Você não pode afirmar isso, não falta subsídio na Bíblia. Mas você pode afirmar com certeza, pelo Novo Testamento, que o simples ter um símbolo demoníaco irrita a Deus e é pecado sério. E pode vir até se tornar pecado de morte. Deus pode até recolher você. Porque você sabe que é ídolo. Você sabe que é um falso Deus. Entendeu? E você nunca deve irritar o Senhor. Aí se torna um anátema. Entende? Tanto é que nós estamos recheados na nossa cultura de coisas pagãs que a gente às vezes não sabe. E enquanto a gente não sabe, ela não nos faz dano. Mas, quando a gente percebe agora, por exemplo, nós já tivemos caso aqui na igreja de boneca da Monster High. Foi jogar fora, foi destruir a boneca, a criança parou de gritar à noite e começou a dormir bem. Agora veja, você compra uma boneca com o nome de Monster, precisa ser um gênio para entender que é um demônio? Agora, quando você é do mundo, você é monstrinho, bonitinho, é monstro bom. Só manda pro inferno e vai junto. Entendeu? Mas você foi salvo, primeira coisa que vai fazer, vai pegar todo... Assim, eu acho isso.
vai pegar duende, que é um demônio, vai pegar elfo, ninfa, brinquedo demoníaco, budinha, um monte de coisa e vai destruir. Por quê? Porque eu não quero irritar a Deus. O crente tem que fugir da idolatria, o crente tem que fugir do paganismo. Gente, isso é coisa muito séria. Entendeu? Eu conheço crente que sabe que pirâmide é errado, sabe que pirâmide está ligada à cultura egípcia, sabe que a pirâmide é um objeto para sorte, e tem pirâmide na sua casa, não aqui na igreja. A casa do cara é uma bagunça de briga. Ninguém tem paz. Entendeu? Eu conheço crente que tem um relacionamento errado com ídolos em relação à mídia, em relação a filmes, a coisas, a história em quadrinho. É retalhado de tudo quanto tem jeito. Entendeu? Por quê? Porque está fechando os olhos. Uma coisa importante. Nós não podemos ensinar o que a Bíblia não ensina. Mas nós não podemos ser simplistas e irritar o nosso Deus. E tem uma coisa nojenta com a gente. Então eu venho aqui, diante de vocês, continuar defendendo a mesma posição. Nada que esteja ligado a paganismo, nada que esteja ligado à idolatria, nada que esteja ligado a outras religiões, seja livro, seja imagem, seja qualquer tipo de coisa. Destrói, meu irmão. Põe fora. Seu papel é agradar a Deus. Você tem que ter coisas de Deus. E de tempos em tempos, começou a dar alguma coisa errada. Entendeu? Comece a olhar se você não está com alguma coisa errada nessa área. Assistindo o que não deve, lendo o que não deve. Entendeu? Às vezes dando honra para algo que não deve. E aí você entrou no princípio de irritar o Senhor, de participar da mesa dos ídolos. Vai ter consequência. Amém? Vamos orar?